Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre os partidos do Centrão e como que eles são importantes para a manutenção do poder, tá bom? Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, que você curta e compartilhe esse vídeo aos outros, porque eu acredito do fundo do meu coração que o conhecimento tem que ser compartilhado. Vamos lá. Quando a gente pensa em partido de Centrão, ou esse nome de Centrão, ele é um nome pejorativo. Os partidos podem ter vários tipos de ideologia. De um modo geral, a grosso modo, você tem partidos de direita, partidos de centro, partidos de esquerda, partidos de centro-direita, centro-esquerda, extrema-esquerda e extrema-direita. Então, esse seria o espectro político. No Brasil, nós temos partidos de extrema-esquerda e temos partidos aí de extrema-direita. O que ocorre é o seguinte, quando você pensa em centro, os partidos típicos de centro são partidos que, ora, podem apoiar pautas progressistas, ora, podem apoiar pautas conservadoras. Em alguns momentos, eles podem ser favoráveis à intervenção do Estado, em outros momentos vão ser favoráveis à intervenção do mercado, menos Estado. Repare, então, que um partido de centro, ele oscila entre aquilo que a gente conhece de partido de direita e partido de esquerda. Qual é o problema no Brasil? Quando o Brasil teve aí sua redemocratização, lá na década de 80, lá em 89, quando a gente teve aí a Constituinte, uma nova Constituição, boa parte dos partidos que ali surgiram, nem todos eles eram consolidados em uma desses polos ideológicos. Você tinha lá no início o PT, que era de esquerda, e você tinha o PSDB, por exemplo, que era de direita, mas tinha uma pegada social-democrata, daí o seu nome, Partido da Social-Democracia Brasileira. Mas o MDB, na época PMDB, agora voltou a ser MDB de novo, era um partido que já existia na ditadura militar. Então, quando a gente tem a redemocratização, o antigo PMDB já se torna um partido majoritário, um partido grande. Por quê? Porque quando acabou a ditadura militar, diferente de outros países, como a Argentina, a gente não teve um tribunal aqui para poder julgar os militares envolvidos aí em corrupção, ou, por exemplo, envolvidos em tortura, ou mesmo de políticos que estavam envolvidos. Então, por exemplo, Sarney teve cargo durante a ditadura militar, Paulo Maluf, a CM, Antônio Carlos Magalhães, que já é falecido. Então, as raposas, ou como Brizola diria, os filhotes da ditadura, eles continuaram no poder ou continuaram nessa redemocratização a dar as cartas. E aí você teve aí vários governos, Fernando Henrique, Itamar, Collor antes deles, depois você teve aí o Lula, teve a Dilma, o Temer, até chegar agora no Bolsonaro. Então, nesses últimos 30 anos, nenhum desses presidentes, desde o período da redemocratização, conseguiu governar sem maioria no parlamento. Sendo que, diferente de outros países, o Brasil ele não é parlamentarista, é um presidencialismo. Então, na teoria, o presidente ele tem poder suficiente para poder aí comandar a nação. Na prática, isso não funciona. Na prática, qualquer governante que chegue ao poder, ele vai precisar ter base, vai ter que precisar ter uma maioria no Congresso. Até aí, nenhum problema. O problema é que o Brasil é um dos países com a maior quantidade de partidos políticos, e é desnecessário. Essa é a grande verdade. Boa parte dos partidos que nós temos, e principalmente aqueles do chamado Centrão, ou seja, partidos que não têm ideologia, simplesmente servem para que o político possa trocar de partido, ter mais verba e para consolidar o poder de uma minoria. E aí, quando o presidente vai até o Congresso Nacional, o governo, o executivo, tem uma proposta, para ele ser votado na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele vai precisar do apoio desse centrão. E como é que ele vai fazer isso? Como é que se faz? O PMDB foi mestre em criar essa estrutura, que significa o seguinte, o meu partido tem maioria no Congresso, ou é um partido muito grande no Congresso, com uma quantidade muito grande de prefeituras, uma quantidade muito grande de vereadores, deputados federais, deputados estaduais, então nós sim apoiamos qualquer que seja o governo na esfera federal, se nós tivermos cargos em estatal, emenda parlamentar liberada para os nossos deputados. E por que esses partidos querem tanto isso? Para fazer o bem para o Brasil? Será que é para fazer o bem ou não é para se manter aí numa estrutura de poder? Se a gente reparar, vamos pegar o caso do PMDB, que é o caso mais emblemático. O PMDB governou um pequeno período com Itamar. Depois ele foi situação de todos os outros governos. Apoiaram o Fernando Henrique, o Lula teve na chapa dele, né? Primeiro, não teve o PMDB na chapa, mas teve o apoio no primeiro governo, no segundo governo, a Dilma a mesma coisa, e o Bolsonaro também tem o apoio de uma parte do MDB. E agora o Bolsonaro está entre a cruz e a espada, na teoria.
Porque para uma parte do eleitorado dele, ele disse quando se candidatou que não iria fazer a velha política, ainda que ele viesse de um partido do Centrão, o PP, que é um partido fisiológico. E é isso que a gente tem que entender. Os partidos considerados do Centrão são partidos fisiológicos. Eles servem apenas para que aqueles deputados, aqueles políticos, tenham verba, não toma lá da cá, nem um pouco republicano. É claro que alguns desses partidos, como o PMDB, nos seus estados, podem até fazer bons governos, mas a gente tem que entender que um deputado federal tem uma base onde ele é votado. Então, se eu, Bruno, viro deputado federal pelo Rio de Janeiro, eu tenho meus eleitores no Rio. Eu não cheguei em Brasília na canetada, me elegeram. Então, se esses partidos são grandes, se esses partidos do centro têm candidatos, é porque o povo votou neles. Enquanto o brasileiro não aprender a votar, ou seja, não votar em candidatos ideológicos, e simplesmente votar em qualquer um, sem nenhum tipo de princípio, o Centrão vai continuar tendo poder. A única forma de acabar com isso é não votando nesses candidatos. Bruno, mas é complicado, porque o povo, de modo geral, alguns vão dizer que não sabe votar. Mentira. A grande verdade é que o cara pensa, e a gente tem vídeos aqui sobre o coronelismo, um novo coronelismo. Existe um neocoronelismo no Brasil. Agora o presidente Bolsonaro vai ter que dialogar mais com esse Centrão. Diz ele que não vai fazer aí novos ministérios, não vai dar novos cargos. Não tenho certeza. O Lula fez isso, o Fernando Henrique fez isso, a Dilma fez isso, o Temer fez isso, todos os demais fizeram isso. Por que ele vai ser diferente? Porque ele não vai ter força política para poder passar uma reforma, passar uma lei, um projeto, se não tiver o apoio do Centrão. A não ser que ele tivesse o apoio da boa parte da população e a população fizesse, de repente, aí, movimentos, plebiscitos, reformas para mudar a estrutura política brasileira, o que não vai ocorrer em curto prazo. E a gente sabe que agora, tanto o presidente do Senado quanto da Câmara foram candidatos vitoriosos e apoiados pelo Bolsonaro. Mas a gente não sabe até aonde vai essa fidelidade. Será que eles estão apoiando o presidente por uma questão ideológica? Não. Eu acredito no que o presidente prega, ou agora que eu tenho o poder, eu posso, caso ele me dê cargos, caso ele dê esse afago, o faz-me rir para o Centrão, eu permito que ele governe. E aí, para finalizar, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre o sistema político brasileiro? Você acha que é justo? Você concorda? Você discorda? E o porquê, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.